Voltamos a mais um Sala de Entrevistas. Hoje o nosso convidado é Kalu Choueiri, ele que é escultor aqui da nossa cidade de Pato Branco. Nós estávamos contando um pouco sobre a história dele, sobre as esculturas dele e estávamos falando sobre as novas tecnologias e as esculturas, né? E eu estava perguntando para ele se ele é adepto, se ele usa as novas tecnologias para fazer as esculturas dele. Você usa, Kalu, as novas tecnologias, assim, tipo alguma tecnologia nova para desenvolver alguma escultura, ou você ainda não é adepto às novas tecnologias, ou não tem como? Bom, dentro de artes visuais, né, de novas tecnologias, eu conheço, por exemplo, a impressora 3D, né, que você pode fazer formas esculturais, né, utilizando essa ferramenta. E também o web design, né, que também é uma coisa super agradável, né, porque, mas eu não tenho acesso a esse tipo de atividade como produção, certo? Mas eu utilizo, por exemplo, alguns meios de sociais, né? Como chama de... As redes sociais? Isso, as redes sociais para divulgar o meu trabalho, né? Aí como ferramenta de comunicação, de divulgação. Né? Eu tenho meu Instagram, né? Tem lá Facebook, essas coisas para... Realmente eu só coloco... como se diz assim? Coloca as fotos para divulgação. Fotos, alguns vídeos, alguma coisa sobre a minha produção. E você comercializa elas assim, você tem algum lugar assim que se eu quiser comprar uma escultura tua, eu posso ir lá no Instagram? Ou como que você faz? Ou você não faz comércio assim? Como que funciona assim? Bom, eu tenho duas experiências com isso. Uma pessoa de Maringá, aí ela viu uma escultura minha no Instagram e comunicou e eu fiz uma escultura para ela sem ela ver. Aí eu só fui entregá-la depois de pronta. Mas como que funciona assim? Ela ligou para você e falou que ela ligou, queria uma coisa mais ou menos parecida com essa que eu vi aqui que você fez e tal. Aí eu fiz uma mais ou menos com o mesmo material, não, com o mesmo material, né, que era um mármore, mas as formas também assim bem abstratas, muito parecidas com a que ela tinha visto. Essa foi uma passagem. A outra foi, eu tinha uma obra no aeroporto aqui em Pato Branco e um senhor gostou muito da obra, conseguiu meu telefone, me ligou e comprou por telefone. Então tem essas inusitadas coisas de venda, né? Você estava expondo no aeroporto, a pessoa passou, gostou e comprou e levou. Não era bem uma exposição, era simplesmente uma obra que eu emprestei para a inauguração do aeroporto, sabe? Ela ficou lá, eu não tive assim nenhuma intenção de tirá-la, porque para mim era muito bom, que realmente, como você disse, ela estava lá exposta. Né? Aí foi fácil de vendê-la. Eu tenho lá em casa, eu tenho duas obras do Kalu. Na minha casa, na casa da minha mãe tem outras, né? Mas uma foi que o Kalu foi o meu primeiro entrevistado quando me formei em jornalismo. E ele foi tão querido comigo que ele levou uma obra e me deu de presente, que é aquela do amor, né? Que tinha na praça em Pato Branco, né? Tinha quantos na praça? 11 eram? Quantas eram na praça naquela época? Olha, na verdade, aquela praça, ela tinha um espaço chamado Largo das Virtudes. É verdade. E então a intenção da época de fazer esse conjunto de esculturas lá era para provocar as pessoas a terem reflexões e assuntos e argumentos sobre virtudes humanas. Né? Então, o que eram as virtudes humanas expostas? Eram humildade, justiça, solidariedade, amor e mais um conjunto mais 4 esculturas. Só que é muito difícil você fazer esse tipo de obra e achar que as pessoas vão aceitá-las assim tão passivamente ou com boa gratidão. É muito difícil. É muito difícil. Foram todas vandalizadas. Todas. Que pena, né? Indiscutível, todas vandalizadas. Então, ficou assim muito triste.
né? Aí, posteriormente, foi feito um chafariz no local onde estavam essas esculturas. E essa escultura do amor, é interessante falar sobre ela porque eu precisava representar o amor. Então, a minha concepção era, não existe maior expressão de amor do que um abraço. Eram, né, duas pessoas abraçadas, apesar de estarem nuas, mas era o abraço. Então, eu acho que não tem outra expressão que dentro do contexto de virtudes, que era o propósito na época, do que um abraço. E a outra foi que você fez também para o casamento da sua filha, né? Que daí veio que eu também ganhei. Linda, né? A da tua filha tem algum significado? Qual que era? Não, na verdade, o da filha era para realmente as pessoas levarem uma lembrança do casamento. Né? Era uma noiva e um noivo de fraque, né? Ela de vestido longo. Linda. E tal. Mas o mais interessante é que foi lá na Itália mesmo que eu fiz. Sabe? Então foi produção lá onde ela morava na época. Eu tenho também essa. Mas todo mundo vê a obra de arte como algo um pouco caro, né, Calu? Uma obra meio, meio elitista, né? Como que você vê isso? Você acha que hoje em dia a obra de arte está mais acessível? Como que poderia ser feito algo assim para que as pessoas tenham mais acesso à arte, assim, que não seja algo tão caro? O que você acha sobre isso? Bom, para responder essa pergunta, eu tenho que entrar de novo nos conceitos de arte, né? Então, tem pessoas que vivem de arte, tem pessoas que vivem com arte e tem pessoas, né, que se apropriam da arte, né? Então, isso vai lá, começa lá na formação na escola, certo? Das aulas de arte despertarem o interesse da pessoa pela arte. A questão pecuniária do valor em si não, é muito relativo, né? Porque os materiais, todos eles têm custos, né? Tanto para pintura como para fotografia também, né? Que são artes visuais, né? Então, a questão de você adquirir uma obra vai muito do seu interesse pela arte, né? É muito relativo à questão do caro ou não. É um pouco complicado, porque você tem materiais muito caros e materiais mais acessíveis, certo? O que importa, na verdade, é a questão estética da pessoa ter o gosto por aquele tipo de forma, né? Ou por aquele tipo de quadro, ou tipo de fotografia. E agora, quais são os seus planos? Você está desenvolvendo algum projeto? O que tem de novo? O que o Calu está fazendo hoje? Olha, é bem satisfatório falar sobre isso. Eu estou desenvolvendo uma escultura para ser colocada no portal de entrada do Distrito Industrial de Mangueirinha, uma cidade vizinha nossa. E é uma pedra bem grande, 4 metros de altura. Interessante que essa pedra foi retirada do local onde fizeram a terraplenagem dessa estrutura onde vai abrigar as indústrias. Então, eu concebi essa obra assim como um jeito muito fácil de expressar a cultura da cidade. Né? Como tem a maior reserva de araucárias lá em Mangueirinha, eu fiz pinhões, que são as sementes das araucárias, no caso, né? Pinhão é semente. Tanto vai servir de semente para novas indústrias, como semente para novas árvores. Mas isso tudo esculpido na pedra. Aqui na região, nas cidades, você tem vários portais, né? Em quais cidades já? Em Mangueirinha, agora que você fez. É uma obra assim que nem em Mangueirinha, leva quanto tempo para ser feita? Olha, a de Mangueirinha já há 6 meses estou fazendo, ainda vai mais algum tempo. Mas eu tenho, por exemplo, portais, tem o de Novo Espero, tem de Mariópolis também, que é da uva. São aqueles cachos de uvas, mas eu tenho em Capanema, relativo aos 60 anos de emancipação da cidade, de criação do município. Em Capanema é interessante porque eu fiz um desbravador contemplando a questão histórica da cidade, né? Então, quem chegou lá chegou a cavalo, né? Ou a pé, que não tinha estrada.
né? Então, essa é a questão histórica. Aí tem uma questão cultural do município que é muito importante, que eles têm uma cultura muito bem desenvolvida de melado. Então, eu fiz uma figura humana, né, manipulando um tacho de melado. E a outra é uma questão bem, assim, vou dizer assim, social, mas filosófica também, porque aí eu fiz uma semeadora, que ela pode ser uma professora para semear conhecimentos, uma mãe para semear virtudes para os filhos, enfim, uma figura assim bem interessante. Isso foi feito em homenagem aos 60 anos de criação do município. E daí tem em Bom Sucesso do Sul, tem o Parque dos Anjos, que são obras, todas elas relativas à figura do anjo, que é bem interessante, bem bonito. Só um pouquinho, é Bom Espero ou Nova Espero? Nova Espero. Nova Espero. Eu falei Bom Espero também. Falou, eu também, eu fui atrás de ti e falei Bom Espero, mas é Nova Espero. Vamos... Daí tem que consertar lá. Só arrumando aqui é Nova Espero, né, que nós estávamos falando. Mas o portal de Nova Espero também tem uma história muito interessante, né, que você estava nos contando, né, na reportagem que a gente fez anteriormente. O portal de Nova Espero, ele é uma referência a uma linguagem chamada Esperanto. O portal, ele tem uma história com começo, meio e fim. Então, eu pesquisei a história do Esperanto e daí a gente concluiu de que, na verdade, a comunicação que é a questão importante, né? Porque se as pessoas ficam de frente umas para as outras, a comunicação flui naturalmente. Agora, se as pessoas ficam de costas umas para as outras, não há necessidade, não há possibilidade de ter a comunicação, a fala. E o Esperanto é uma linguagem universal em que todas as pessoas teriam acesso, né, e se comunicariam. Evitaria muita questão de preconceitos, tabus, porque elas entenderiam porque um usa chapéu, o outro não usa chapéu, um usa um chale ou uma burca, o outro não usa. Então, seria bem mais fácil para as pessoas se expressarem e se mostrassem como elas são. Então, a função do Esperanto daí seria essa. E lá no portal é mais ou menos essa mensagem. Que mensagem que você deixaria para alguém que está começando, assim, a entrar nesse ramo, né, de escultor, ou que está trabalhando com arte, nesse mundo, né, de tecnologia, que está todo mundo, assim, envolvido nas redes sociais, que está um pouco deixando de lado? Que mensagem que você deixaria hoje, assim, pelo que você está vendo por aí? Bom, aí vou apelar para o John Lennon, não desista do seu sonho, né? Não desista do seu sonho. O sonho não acabou. O sonho não acabou. Então, a grande vertente da arte é que ela só vai funcionar se você tiver sonhos, né? São as utopias possíveis que você pode fazer dentro da sua história de vida. A grande questão de você se interessar por arte, não precisa ser artista, mas se interessar por arte, é que realmente, como você disse, ela reumaniza. Ela te coloca mais como pensante, mais como reflexivo do que propriamente assim uma espontaneidade sem reflexão. A arte é importante. Acho que melhoramos bastante no aspecto de difundir a questão da arte, a leitura da arte nas escolas. Agora está já bem mais adiantada essa questão, porque a escola deixou um pouco de ser produtora, certo? Para ser uma função de leitura, de você entendimento do mundo. Essa é a boa questão. Então, eu acho que se você, mesmo não sendo artista, mas puder saber mais sobre a arte, vai ter uma outra visão de mundo. E queremos agradecer mais uma vez a presença do Calu. Está convidado para voltar, mostrar os trabalhos dele aqui. E obrigada, Calu, por ter vindo ao nosso programa. E obrigada a você de casa que nos acompanhou em mais um Sala de Entrevistas. Espero você no próximo sábado. Um ótimo fim de semana.